Opa, estamos aqui de volta, né, para continuar contando essa história maluca que se você não prestar muita atenção, você fica sem entender o que está acontecendo. Mas estamos aqui de volta para continuar a história de Call of Duty Zombies. Antes de começar, eu queria ressaltar um ponto aqui que provavelmente eu não expliquei no primeiro vídeo, mas é que a história que eu tô contando é a história do ET. Essa é uma, digamos, saga que ela vai do Call of Duty World War até o Black Ops 4. Do Cold War pra frente é outra história, eu acho que é a do Dark Eater. E essa talvez eu não venha trazer ela por dois motivos. Eu não sei nada dela, sei pouca coisa dessa história. E também ela não me chama muita atenção. Assim, eu jogo ainda os novos zombies, mas a questão de história pra mim só vai até o Black Ops 4. Depois morreu pra mim. Não tô falando que a história do Dark Eater é ruim, até que ela é levemente interessante, mas pra mim não me chama atenção. Talvez, se vocês quiserem, eu possa até fazer um vídeo contando ela. Vai depender. Mas é só isso que eu queria falar. Ressaltar esse ponto, porque eu acho que eu não cheguei a falar dele. Quando eu viesse terminar a história, o pessoal poderia acabar questionando do Cold War, etc. Por isso que eu quero ressaltar logo esse ponto. Bom, deixe o seu like. Se você for novo, pode se inscrever no canal se você gostar da história de zombies e quiser saber dela. E se puder compartilhar o vídeo, vai ajudar bastante. Vamos lá. Em 1981, depois que o meteoro tinha caído, né, também foi contado uma grande quantidade de elementos 115, que foi descoberto lá em Peslau, eu acho que é esse nome. Uma explicação rápida, que eu acho que eu também não expliquei o que é o elemento 115 no primeiro vídeo. Ele funciona como ele pega a energia que tinha no éter e usa. É como se fosse uma bateria, digamos assim. E que se você tem contato com o elemento 115, né? Contato tocando ele, perto dele, você pode ter. Ficar maluco, alucinações. Pode começar a escutar vozes que provavelmente são os apóticos ou os keepers. Você também começa a ter surtos psicóticos. E pode virar um zumbi, porque o elemento 15 ele aparentemente consegue trazer as pessoas de volta à vida, só que como zumbi. E ele também serve como energia para armas. Ray Gun, DG2, boa parte das armas do zombies ou tem elemento 115 ou são feitas com elemento 115. Explicado? Continuando. Então, o Dr. Ludwig Maxis, ele tinha ido lá para descobrir, encontrar esse elemento 115. E com isso, ele viu que esse elemento era bem útil assim para a humanidade. E ele fez o grupo 95, que é um grupo com vários cientistas. Eu não sei se eram só da Alemanha ou eram, acho que era internacional, tipo assim, várias pessoas. Só que ainda assim, eram meio que faziam parte da Alemanha. E ele se tornou, né, o cientista-chefe de tudo lá. Tipo, falando isso, até tem uma gravação interessante, que é de áudio, né, que é do Ludwig Max, dando as boas-vindas pro pessoal que entrou lá no grupo 95. Gentlemen, allow me to take this opportunity to welcome you to Group 935. This is a prestigious moment in the history of our race. You represent the future of technological advancement. You are the pioneers of human discovery.
In your hands lies the destiny of mankind. In our hands is a great power, and with that power comes a price. You have volunteered to be part of this great experiment, and with that decision comes the responsibility of absolute secrecy. No one is to know what you do, where you work, what our research has uncovered, or what our purpose will be. You will have no further contact with your governments or with your families. E entre os cientistas que tinha no grupo 95, se destaca um que é o Dr. Edward Richthofen, que, né, depois vai virar o último Richthofen que a gente conhece. O Richthofen, ele tinha se juntado ao grupo 95 por conta dos Illuminati. Sim, o Richthofen fazia parte do grupo dos Illuminati. Agora indo para 1989, o Maxis e o Richthofen começaram a trabalhar no teletransporte, né? Assim, nas primeiras coisas que eles estavam fazendo com o teletransporte, que era ainda um protótipo que seria para meio que transferir, né, as coisas, seres vivos e objetos, né? Tem até gravações desses testes. Initiating test number 3. Subject is within the test chamber. Activate power. Oh my God. Do you hold yourself and clean that up? Test number 3. Unsuccessful. Test subject has been reduced to the same state as previous subjects. Clean up the test chamber and recalibrate the system. Let's do it again. Yes, Doctor. O grupo 95 também não ficou só no teleporte. Eles também criaram armas, que são elas a Reagan e a Wonderwaffle DG2 nessa época, que estava sendo feito elas. Mas também uma coisa que aconteceu é que o Maxis ele teve que recorrer ao partido dos nazistas, né? Partido alemão na época, por conta de que eles estavam precisando de dinheiro, né? Porque não dá para fazer as coisas, os experimentos sem um dinheiro. E eles até aceitaram esse acordo, assim, em dar dinheiro para eles, com a condição de que eles fizessem armas, né? Tipo, ficassem produzindo armas para a Alemanha. E com isso, alguns pessoal do grupo 95 não gostaram muito disso, mas até então não falaram nada. Mas uma coisa que se tornou praticamente foco do grupo 95 foi testes com reviver os mortos para ajudar durante a guerra. Eles tinham um objetivo meio que tipo assim, morreu, voltou e como zumbi, e tinha o objetivo de controlar ele. Stand up! Good. Look at me. Over here. Good. Now walk forward. Excellent. Further. Keep coming. It's all right. Stay there. Calm down. I order you. Kill it. Bring me another. Bom, enquanto o Maxis meio que ficava na questão do controle de controlar os zumbis, o Richthofen e o Dr.
Kurzgesagt, não sei falar esse nome, botar aí na tela. Eles continuaram os testes com o teleporte. O Max, ele tinha até parado com isso, porque pra ele não ia dar nada. E durante esse teste que o Richthofen e o ajudante dele estavam fazendo, eles tinham conseguido finalmente teleportar alguma coisa. No caso foi uma noz. Que eles até mostraram isso pro Maxis, só que o Maxis achava isso ridículo e perca de tempo e dinheiro, né? Tanto que ele até falou que eles agora iam trabalhar meio que para a Alemanha. O Richthofen não concordava muito com isso, ele via que não ia dar bom continuar assim, ajudar a Alemanha, porque ele achava que isso poderia até mudar o foco que era do grupo 95. Então, em segredo do Max, sem ele saber, ele e o ajudante dele continuaram os testes com o teletransporte. E isso nos leva no início do ano de 1940, onde o Richthofen e o ajudante dele finalmente decidiram fazer o primeiro teste com um humano. E o Richthofen estava tão confiante que, vai dar certo isso aqui, que ele mesmo se voluntariou para fazer esse teleporte. Entry 42, date January 4, 1940. Dr. Schuster and I, despite mounting pressure from Dr. Maxis, have continued working on the matter transference prototype. We have made great strides in the last 30 days and are ready for our first human subject. If our calculations are correct, we will send a test subject, me, to the receptacle station sitting 30 yards away and behind a cinder block wall. Are you certain you want to do this, Dr. Richthofen? Nein, Dr. Schuster. But this must be done. Quickly, put in your earplugs and power up the machine. Is there a power outage? Why is it so dark? I feel almost weightless. How very unexpected. Dr. Schuster? Hello? There. I can see now. Oh my God. I'm standing in a circular cave, surrounded by some kind of machinery. It's like nothing I've ever seen before. It looks almost alien in nature. There's a pyramid structure in the center of the room. I'm going to try and carefully touch it. Static electricity. It's smooth to the touch. Very cold. Not a speck of dust. Might be hollow. The chamber is quite large. I see what looks like capacitors in the ceiling of the chamber, but there are no obvious connections to anything electrical. What is this place? Dr. Schuster? Is that you? Dr. Schuster? Look at this. It appears to be covered in some kind of hieroglyphic language. I've not seen anything like it before. Why are you whispering to me? There's no need for that. Was is los? Do you hear that? It sounds like... My God! What happened? I seem to be in some kind of jungle. I can't be certain of where I am. Bom, o que aconteceu quando ele fez esse teste? O Richthofen, quando foi usar a máquina do teleporte, ele foi para um lugar bem interessante. Ele foi para a Lua, mais especificamente no local onde estava a pirâmide do éter, ou o MPD. Assim, como que tinha oxigênio lá, eu não sei. Mas uma coisa que ele vê essa pirâmide e toca nela.
E com isso ele acaba tomando choque. E possivelmente é nessa parte que ele começa a escutar as vozes. Porque assim, quando você joga com o Richthofen, ele sempre fala que tá ouvindo alguma coisa na cabeça dele, que tem alguém falando com ele. E essas são as vozes. Possivelmente são os Apóticons, que é o que mais seria provável, né? Ou os Keeper, mas eu acho que são os Apóticons. Depois disso, ele é de novo teleportado para outro lugar muito conhecido pelos jogadores, que é a Shangri-La. E lá, o povo que morava naquele lugar, né, os nativos, viram o Richthofen. No início acharam ele estranho, só que como o Richthofen era muito inteligente e para aquele povo era novo, eles viram o Richthofen como um deus, tanto que até fizeram um monumento para ele. Outra coisa que o Richthofen também conta em Shangri-La é a Foxstone. Assim, resumindo o básico, ela é um meteoro com muita energia do elemento 115. E ele pediu para esse povo meio que guardar ela, porque depois ele ia pegar ela para alguma coisa. Mais pra frente eu falo qual a razão para isso. Outra coisa que aconteceu é que depois dele ter mexido com a pirâmide, né, o MPD, ele começou a ouvir vozes. E essas vozes, muito provavelmente, são as vozes dos Apóticons, porque, né, a pirâmide era do Éter Negro. E nisso ele começou a ficar obcecado e querer ir para Agartha. Muito provavelmente foi influência dos Apóticons no Richthofen, né? Mas aí depois de, eu acho que algumas semanas, o Richthofen ele retorna para The Rise, que é a base onde ficava o Grupo 95. E ele vinha com um plano muito louco, que era construir a estação Griffin na Lua, né? Como eles fizeram isso? Eu não sei. Como que tinha oxigênio lá? Também não sei. Mas eles começaram a fazer isso, né? E ele também abandonou o grupo dos Illuminati nesse mesmo tempo. Tipo, o Richthofen já estava em outra, ele estava pensando nele mesmo. E uma coisa que também foi acontecendo no grupo 95 era que, como o Maxis estava envolvendo com os alemães naquela época, e alguns cientistas não estavam gostando das atitudes que o grupo 95 estava tomando, principalmente por uma das coisas que tinha, que o Maxis ele falou, que eles deviam cortar qualquer contato com a família deles, né, os cientistas. Mas o Maxis não obedecia muito bem essa regra, tanto que ele tinha a filha dele lá, que é a Samantha. E alguns cientistas que viram que o Maxis não seguia nem as próprias regras dele, começaram a ir pro Richthofen, né? Foram se juntando a ele, né? E a gente sabe que isso não vai dar muito bom, né? Agora, depois de alguns meses, na verdade vários, o Maxis, ele de novo contata, assim, mandou uma mensagem pro alto escalão da Alemanha, falando que eles estavam precisando de dinheiro e elemento 115, que estava assim, tinha muito pouco quantidade. Com isso, o que a Alemanha fez? Ela construiu 2 novas instalações, eu acho que em Berlim, para o Grupo 95. E elas são conhecidas como a Instalação Kino, um teatro, para quem já sabe que essa é aqui no Der Totem, e um asilo que ficava em um sanatório de Reichenau, eu acho que é esse o nome, acho que é esse o nome, que eu acho que fazia parte do exército do Japão, ou na verdade não, corrigindo, o Japão também tinha uma instalação que era o Sol Nascente, e eles integraram também pro Grupo 95, corrigindo aqui. E como o Japão tinha integrado a instalação do Sol Nascente, eles, né, com seus cientistas, também começaram a ajudar o Grupo 95
Divisão 9, se eu não estou errado, que ficava no lugar da instalação. O Grupo 95, ele também aproveitou que eles tinham dinheiro para fazer mais instalações. Eles fizeram uma na Sibéria, perto do rio Tsuka. Sim, o mesmo rio onde caiu o elemento 115. Eles também fizeram outra instalação de pesquisa em um lugar chamado Derazendara, que ficou conhecida como Ninho de Águia. E sim, essa Derazendara é onde ficava o castelo do Rei Lobo. Agora, indo para 1942, a estação Griffith que estava sendo construída foi finalmente concluída, né? Terminaram de construir ela. Então Richthofen foi para lá e ele nomeou o Dr. Golper, acho que é esse o nome, como cientista-chefe. Tipo, ele seria o encarregado lá das coisas. E o Schuster, acho que é esse o nome, perdão se eu estiver falando errado, também virou um assistente lá, né? E o Richthofen ordenou que eles descobrissem alguma maneira de energizar o MPD, né? Para que ele pudesse usar. E uma coisa que aconteceu agora, indo para a instalação do Sol Nascente, que o Max estava lá, ele começou a fazer a Ray Gun, né? Assim, um protótipo lá, junto com o H. Potter, acho que é esse o nome dele, que ele também estava trabalhando para segunda geração, digamos assim, um segundo modelo da Ray Gun. Possivelmente é a Ray Gun do P.K. Punch, ou pode ser a Mark II. Imagino que seja a Ray Gun do P.K. Punch. Com isso, agora indo para maio de 1942, alguns soldados da Alemanha que tinham ido para a África, eles voltaram, provavelmente para The Rise, com alguns artefatos, né? Algumas coisinhas de uma cidade americana, né? Que o Richthofen ele fala que eles trouxeram essas coisas. E entre esses artefatos estava um documento do P.K. Punch, né? Assim, como se fosse um molde do P.K. Punch que o GBD tinha feito. Pois é, eles foram para Buried, só que aparentemente lá não tinha nenhum zubinho. Alguma razão, não tinha. Enfim. Agora, o que o Richthofen fez? Ele pegou, né, as peças, a planta do P.K. Punch e deu pro H.D. Potter para ele replicar o mesmo trabalho, o mesmo P.K. Punch do GBD. Possivelmente ele deu algumas mexidas, dando talvez algumas melhoradas, ou não. E o Richthofen, ele também descobre, nesses documentos que tinha lá da cidade, sobre o dispositivo agartando e o dispositivo Vil. Possivelmente ele deve ter discutido o dispositivo agartando, o elemento, a pedra de elemento e o dispositivo Vil. Agora, aqui acontece uma coisa muito interessante. Em 13 de junho de 1942, como eles estavam usando teleporte, né, fazendo testes, mas o Richthofen foi principalmente por conta de estar indo da Terra para a Lua, começou a ter umas fendas temporais, e elas até chegaram na Quino. E em 1963, o Dr. Monte, exatamente o mesmo dos apóticos, dos Keepers, aparece aqui. Ele atravessou um desses portais, né? Que ia, acho que pro futuro. Mais ou menos pro futuro. E ele ofereceu uma pequena ajuda, né? Para o Grupo 95. Que era para desenvolver umas bebidas com o elemento 115. E essas bebidas, nós sabemos quais são elas. Eles fizeram, o Grupo 95, eles fizeram 4 bebidas, que são elas o Juggernog, Quick Revive, Speed Cola e o Double Tap. Esse ponto, ele é interessante, porque mostra que o Dr. Monte aparentemente estava por trás de tudo. Tanto que
os mapas, as armas que tem desenhada, aparentemente foi ele. Agora, voltando para a estação Griffin, o Golpe e o Scut descobriram acidentalmente como que eles poderiam carregar o MPD. Isso acontece quando o Stutz, eu não sei falar o nome dele, é muito complicado, mas ele, né, acaba matando um rato perto do MPD. E aí, quando ele morre, aparentemente, meio que a alma do rato, a essência dele, começou a carregar o dispositivo, né? Assim, apareceu um tanque que tinha lá e ele começou a ser carregado. Eles então falaram isso pro Richthofen. E o que o Richthofen fez? Começou a enviar soldados, cientistas e até prisioneiros da guerra, né, para a Lua, para eles serem mortos e carregar o MPD. Log 1075. Dr. Schuster and I have spent countless hours with the pyramid device in an attempt to understand how it functions. We have made little progress until now. Today, we uncovered what looks to be some kind of tank with a glass-like front. The glass itself seems... I've got you now, rat! Kill it, Schuster! Did you see that? Look, the capacitor is illuminated. The tank is filling. The machine! It seems to be activated. What did you do? I think we just discovered what powers this machine. Agora, indo no final do ano de 1942, o Maxis ele começou a ficar preocupado com o Richthofen. Tipo, ele começou a perceber que o comportamento dele estava muito suspeito, ele estava falando sozinho e suspeitou que ele estava tramando alguma coisa. Mas ainda assim ele confiou em deixar a Samantha nos cuidados do Richthofen. Assim, se o seu amigo tá ficando doido, eu não acho que é bom você confiar alguém muito importante pra você, né? Uma pessoa muito importante pra você, confiar na proteção, que essa pessoa seja protegida, né? Mas ele fez isso. E a razão por ele ter feito isso é porque ele seria transferido para Kindertorten, junto com a sua assistente a Sofia, para continuar testes e treinamento para controlar os mortos-vivos, né? Agora, indo para 1943, Nikolai Belinsky, que futuramente vai ser conhecido como Ultimis Nikolai, ele é capturado durante a Batalha de Stalingrado, né? A cidade lá. Ele é capturado pelo Grupo 95 e no mesmo ano também o Takeo, que futuramente vai ser como o último Takeo, ele foi, na teoria, enviado pelo Imperador para ver como é que tava as coisas da Divisão 9 e o Grupo 95. Mas ele foi capturado porque o Takeo ele é traído pelo Imperador, ele é capturado e começa a ser parte dos experimentos junto com o Nikolai. Em 1944, a gente tem a aparição de um personagem que eu já falei um pouco dele no vídeo anterior, mas ele volta a aparecer aqui. É o Pablo Marius, que ele é um espião mexicano que ele acaba sendo capturado pelo Grupo 95 lá em Der Eisendrache. E durante a época que ele tá preso, quando ele tá lá na cela dele, ele tem visões da Grande Guerra e também ele tem as visões dos 4 cavaleiros, que seriam os Primes, salvando ele, né, aparecendo lá. E uma coisa interessante é que como ele tá em Der Eisendrache, que era o antigo castelo do Rei Lobo, tem as estátuas dos 4 cavaleiros, né, dos Primes. Ah, mas como que ele tá
a Grande Guerra, ou como é que ele tem visões dessa guerra, sendo que ele tá aqui no futuro, assim, em 1944. Mais pra frente a gente vai entender. Agora, um ano depois que o Pablo Myers é capturado, para ser exato, em 1945, um agente da OSS, chamado de Peter McCain, eu acho que é esse o nome dele, ele se infiltra no grupo 95, óbvio, né, como espião para pegar informações, pesquisas, talvez essas coisas. Em julho de 1945, no mesmo ano, né, o Richthofen, ele vai para a instalação lá da Sibéria, que eu tinha falado, né, foi uma das que o governo alemão tinha dado para continuar as pesquisas do grupo 95. E ele vai para lá com a intenção de fazer pesquisas com seres vivos, né? O que ele ia fazer a gente vai ver agora. Em agosto, para ser mais exato, em agosto de 1945 também, o grupo 95 pega o Takeo, o Nikolai e o Pablo Myers e leva eles justamente para a instalação da Sibéria, onde o Richthofen tá. E lá ele começa a fazer experimentos com ele. E uma coisa que o Richthofen também tenta fazer é que, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ele tinha o dispositivo VIL, aquela coisa que o GBD tinha feito. E ele tava tentando pegar ou criar o fragmento elemental, né, para ele terminar de construir o dispositivo. Mas uma coisa que aconteceu foi que, suspeitando que o grupo 95 poderia perder, né, o controle dos seus experimentos com os zumbis, as armas, as coisas que eles faziam isso, o responsável pelo Peter é o Cornelius Penel, eu acho que é esse nome. Ele via uma equipe de reconhecimento da Marinha liderada por Tank Dempsey, que mais pra frente vai ser conhecido como o James Dempsey. A razão para ele enviar esse pilotão é para resgatar o Peter McCain, né? Porque ele estava correndo muito perigo por conta dos experimentos que aconteciam lá. E também, para piorar ainda, ele tinha sido descoberto. Sim, ele é um espião e foi descoberto, assim, um dos piores espiões que eu já vi. Em setembro de 1945, durante um experimento que o Richthofen estava fazendo com o Ravena, que por sinal era outro espião americano que estava lá, eles fazem um teste com o Pablo Myers. Eu não me lembro muito bem qual é esse teste, mas os braços dele não ficam no lugar, né, como ela para ficar. E o Richthofen vê que o corpo do Pablo não tá mais ali, né? Como o que aconteceu, eu não me lembro o que é esse experimento, mas ele não tá mais ali. E só tá os braços do Pablo ali, do Pablo. Richthofen chega na conclusão de que ele provavelmente morreu e manda se livrar desses braços, se eu não tiver errado é isso. Mas o que aconteceu com o Pablo é que ele apareceu lá na estação da Sibéria. Sim, tá lá. Só que é estranho que ele não tá morto, mas também não tá vivo aparentemente. E ele, né, ele tava no rio lá, que ele acorda, ele nada de volta pra instalação e fica lá durante uns 20 anos, se eu não tiver errado. E esse lugar que ele tá é muito estranho, mas uma forma mais fácil de falar é que esse lugar é uma dimensão de bolso. Agora, depois de vários dias, né, da equipe de conhecimento tentando chegar no local onde o Peter McCain tava, que ele tava no asilo lá em Verrucht, esse pessoal chega lá, né, no asilo. Só que acontece um surto zumbi, se não tô errado, é bem antes deles chegarem, tanto que o Peter McCain ele já saiu desse lugar. E os membros que estavam com
o Dempsey, se não estou errado, é o Joe Banana, o Smoke e o outro eu ainda não me lembro muito bem, depois eu boto o nome dele aí na tela. Eles vão sendo mortos, né, um por um. E o Dempsey, ele acaba sendo capturado e vai ser levado lá na Sibéria, onde o último Richthofen tá. E o que eu me esqueci o nome, ele consegue escapar lá do local, mas o Joe Banana e o Smoke não tem tanta sorte assim no asilo. Field report, a quiet retort, the mission has all gone south. It's Johnny here, Smokey is near, most likely with meat in his mouth. We've been here for ages, I ran out of pages, but now have a mic to record. The mission has failed, McCain must have bailed, and now we must fight off a horde. We came to Farouk with low ammo and luck, and now Smokey's lost his head. We went down the halls, they bit Smokey's balls, and now he walks with the dead. They call me Banana, I worked at a cabana, I rhyme to keep myself sane. Though Smokey is dead, I'm holding his head, which right now is eating my brain. Uma das coisas que o Richthofen descobre com esses experimentos que ele estava fazendo com o Nikolai e o Takeo Dempsey era que a mente deles ia meio que quebrando, tipo assim, eles iam perdendo a memória, né? Melhor falando, eles perdem a memória. Eles começam a se esquecer quem eles são ou quem é o Richthofen, né? Tanto que ele até fala que fez alguns testes com a Samantha. Esses testes que eu me lembro, eles não são falados qual eram, mas aparentemente não são tão relevantes assim para a história. Uma coisa que acaba acontecendo enquanto o Richthofen continuava fazendo os testes e tentava construir o dispositivo Agartano é que ele consegue arrancar um pedaço da alma do Takeo, do Nikolai e do Dempsey e começa a juntar ela com a rocha do elemento 115, que ele estava usando o dispositivo Vil para conseguir fazer isso. Ele também acaba usando a própria alma dele, que quando ele junta as 4 almas junto com o elemento 115, ele acaba criando a lasca elemental, que os dungeons falavam que para fazer a lasca elemental precisava de 4 almas. E quando ele fez isso, ele acabou meio que fundindo, se ligando, fazendo uma ligação do Takeo, do Dempsey, do Nikolai e ele com o éter. E com isso, várias dimensões começaram a ter várias variações deles. E com isso eles acabaram ficando ligados com o éter. E por isso que sempre tem uma versão alternativa dele em outras dimensões. Agora, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, né, é que o Richthofen, ele tinha feito um pedido pro Maxis, que era para ele fazer uma produção em massa da Wunderwaffle DG2, né? Ele pediu que o Maxis fizesse várias delas. E ele acaba descobrindo pelo Raviena, né, que o Maxis não tava cumprindo a parte do acordo dele. O Richthofen, vendo que primeiro, o Maxis não seguia as próprias regras, que no caso seria uma delas de cortar qualquer laço com a família. Não estava cumprindo os acordos deles. Estava se juntando à Alemanha, porque ele falou que ela seria o grupo 95 seria uma coisa independente. Começou a conspirar contra o Maxis. E o que ele falou que ele queria fazer era matar o Maxis e também a filha dele. Assim ele assumir total controle do grupo 95 e poder fazer o que ele bem entendesse. Agora, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o Maxis ele retorna para The Rise em outubro de 1945 e ele ordenou que o Richthofen
fizesse o mesmo para que eles pudessem continuar os seus trabalhos e testes. E um desses seria com o teleporte. Uma coisa que o Maxis não sabia é que o Richthofen tinha mexido nisso há muito tempo e já estava bem experiente no teleporte. Mas o Maxis não sabia disso. O Richthofen, ele vai para Deriz junto com as cobaias dele, né, que ele trouxe lá da Sibéria. E em 12 de outubro, o Golpe, né, o cientista que tinha deixado como chefe, contatou o Richthofen e falou para ele que o MPD finalmente estava carregado e só estava esperando as ordens do Richthofen. Eagle's Nest, this is Griffin Station. We have an update. Over. Dr. Groff, have you made any progress? Yes, Doctor. The machine is ready and awaiting the conduit. Very good. I will proceed with Operation Shield and join you shortly. Security Protocol 935. Yes. I will dispose of Dr. Maxis and that little brat personally. Do not touch anything. Depois que o Richthofen recebe a informação de que o MPD estava carregado, ele viu que já estava na hora dele botar o plano dele em prática, né? Em 13 de outubro de 1945, durante um dos testes com o teletransporte que o Maxis e o Richthofen estavam fazendo, eles decidem usar a Fluffy, a cachorrinha de estimação que a Samantha tinha, que o próprio pai dela tinha dado para ela. Eles decidem usar ela como cobaia. Só que durante esse teste, a Fluffy acaba se transformando e vira um cachorro demoníaco, que a gente chama de Hellhound, eu acho que é isso, mais ou menos. E o que acontece é que a Samantha acaba vendo esse teste e ela acaba correndo na direção da Fluffy. O Maxis, para impedir que ela chegue perto da Fluffy, também corre atrás dela e os dois entram no teletransporte. E o Maxis tenta acalmar a Samantha e tirar ela de perto da Fluffy. O Richthofen, que só tava assistindo tudo, viu que essa era a chance que ele queria, que era de matar tanto a Samantha quanto o Maxis. Então, ele fecha a porta do teletransporte e ativa ele, com a esperança de que, para onde quer que eles vão, a Fluffy acabasse matando eles. Initiating test number 6. Subject is within test chamber. Activate power. Damn it, Edward! Did you set up the device correctly? Yes, Doctor. As per your specifications. If you had done it to my specifications, then it would have worked, wouldn't it? As usual, your incompetence has... What? Do you hear that, Doctor? Quiet, you fool! Test number 6 is a failure, but the experiment has caused some kind of electrical force energized within the chamber. Well, open the door! Doctor, I don't think... Open the door, now! Daddy, what are you doing with Fluffy? Damn it, Samantha, I told you never to come in here. Edward, get her out of here. Yes, Doctor. What's wrong with her? Daddy, what did you do? Fluffy! Come back here, Samantha! Stop her! Easy. Come here, Samantha. Good girl, Flossie. Gently, Samantha. That's not Flossie anymore. We must get out of here. What? Edward, what are you doing? Open the door! Edward, open this door now! I'm scared. Don't do! Stay by me, Samantha! Goodbye, Dr. Maxis.